Sabe aquela sensação de começar um novo hábito com toda a empolgação do mundo, mas no meio do caminho alguma coisa dá errado e a gente desiste? Bom, nesta análise a gente vai mergulhar fundo no livro Hábitos Atômicos do James Clear para entender por que isso acontece e, o mais importante, como mudanças minúsculas podem gerar resultados que são realmente notáveis. Vamos começar com a pergunta de $1 milhão, né? Aquela que provavelmente todo mundo já se fez. A gente se enche de motivação, decide mudar de vida, mas parece que depois de umas semanas, tudo volta a ser como era antes. A ideia aqui é ir direto ao ponto e desvendar esse mistério. E a resposta, segundo James Clear, está num conceito que é simplesmente genial. A ideia de que o segredo não está em fazer uma revolução do dia para a noite, sabe? Mas sim em melhorias pequenas, constantes, quase invisíveis no dia a dia. E aqui está o número mágico de toda essa filosofia: 1%. A base do livro é essa ideia simples de que melhorar apenas 1% a cada dia é o que gera uma transformação de verdade, uma que dura. Pode não parecer muita coisa, né? Mas o efeito disso com o tempo é impressionante. Para explicar isso, o Clear usa uma metáfora perfeita. Os hábitos funcionam como os juros compostos do nosso desenvolvimento pessoal. Pensa só, assim como um dinheirinho no banco vai rendendo e crescendo, os pequenos esforços que a gente faz todo dia, que mal dá para notar, também se acumulam e crescem de forma exponencial. E isso não é só uma teoria bonita, não. Olha o caso da equipe de ciclismo britânica. Eles passaram quase 100 anos sendo, medíocres. Aí contrataram um diretor chamado Dave Brailsford, que trouxe essa filosofia de agregação de ganhos marginais. Eles melhoraram cada detalhezinho em 1%, o selim da bicicleta, a aderência do pneu até o tipo de gel de massagem dos atletas. O resultado? Eles simplesmente dominaram o esporte. Ganhando Olimpíadas, Tour de France, é a prova viva do poder dessa ideia. Mas fica aqui um alerta importante. Esse efeito de juros compostos é uma via de mão dupla. Funciona tanto para o bem quanto para o mal. Pequenos hábitos positivos de produtividade, de estudo, de cuidar dos relacionamentos, tudo isso se acumula a nosso favor. Só que o mesmo acontece com o estresse do dia a dia, com os pensamentos negativos. Eles também se acumulam e podem virar uma bola de neve. É uma verdadeira faca de dois gumes. Beleza, entendido isso, vamos para outra grande ideia do livro que muda completamente a nossa forma de enxergar o progresso. A questão não é só o que a gente quer mudar, mas principalmente como a gente aborda essa mudança. Esse é um erro clássico. A gente fica obcecado com a linha de chegada, com o resultado final, tipo perder 10 quilos ou escrever um livro. E aí, a gente acaba esquecendo do mais importante, o processo diário, as pequenas ações que de fato nos levam até lá. A obsessão fica toda no resultado e não na jornada. O James Clear tem uma analogia para isso que é sensacional, a do cubo de gelo. Imagina um cubo de gelo numa sala fria. A temperatura pode subir de -5 para -1 grau. E olhando de fora, nada acontece. O gelo continua sendo gelo. Mas todo aquele esforço de aquecimento está lá, acumulado. E aí, um único grau a mais, de -1 para 0, e tudo muda. O gelo derrete. Esse período em que nada parece acontecer é o platô do potencial latente. É exatamente nessa fase que muita gente desiste, sem saber que o progresso real está todo ali, escondido, só esperando o ponto de virada. Então, para ficar bem claro, metas são os resultados que a gente quer. Sistemas são os processos que nos levam até lá. E aqui vem o ponto crucial. Tanto vencedores quanto perdedores costumam ter as mesmas metas. O que realmente diferencia um do outro não é a meta, mas o sistema que cada um segue. Focar só na meta acaba criando algumas armadilhas, sabe? A pessoa condiciona a própria felicidade a alcançar aquele objetivo. E quando alcança, o que acontece? Muitas vezes a motivação vai embora junto. Um sistema é diferente. Ele não tem um fim. Ele é construído para ser contínuo, para durar. Certo. Então, como a gente aplica isso na prática? A ideia não é simplesmente abandonar as metas, de jeito nenhum. O segredo é encontrar um equilíbrio inteligente entre elas e os sistemas. E aqui vem uma das frases mais libertadoras do livro. É uma mudança de perspectiva gigante. Ela tira o peso da culpa dos ombros e coloca o foco onde ele deveria estar, no processo. A lógica é a seguinte: se um hábito não está funcionando, o problema não é a pessoa. O problema é o sistema que ela está usando. Não é uma falha de caráter, é uma falha de estratégia. Agora, para a gente ter a visão completa, é super importante reconhecer que as metas não são as vilãs da história. Muito pelo contrário, uma meta bem definida serve como uma bússola. Ela dá a direção, o norte. Ela é o porquê que alimenta a nossa persistência para manter o sistema rodando dia após dia. Então,
A estrutura ideal é uma que combina o melhor dos dois mundos. Primeiro, defina a meta para ter um rumo claro. Segundo, construa um sistema de pequenos hábitos, daquele 1%, para garantir que haja progresso diário. E terceiro, que é o mais importante, foque toda a sua energia em executar o processo e não em ficar obcecado com o resultado final. E é exatamente aqui que tudo se conecta. Os hábitos atômicos são isso. As pequenas pecinhas, os tijolos fundamentais que, quando a gente junta um a um, constroem sistemas fortes que levam a resultados extraordinários. E, para fechar, fica uma reflexão. Esquece as grandes resoluções de ano novo por um instante. Pensa no agora. Qual seria aquela menor ação possível, aquela única melhoria de 1% que alguém poderia implementar hoje para aprimorar um sistema importante na sua vida? A resposta para essa pergunta pode ser o verdadeiro começo de uma grande mudança.